Mas a verdade é que a tua família te viu crescer. Eu sempre vou ser o Bruno que, pô, o pessoal pegou no colo, então vai demorar muito pra isso acontecer. Mas o ponto é que, por exemplo, você perguntou quantas casas a gente morou junto. Nós juntos, 6. Eu na minha vida já morei em quase 30 casas. Porque, olha, e ó, um detalhe, eu comecei essa jornada de mudar muito com 10 anos de idade. Meus pais separaram, fui morar com a minha mãe no Rio de Janeiro, e a minha mãe entrava e saía de uma casa igual troca de roupa. Minha mãe é uma ótima pessoa, mas ela tinha um total descontrole com a parte financeira. Os meus pais, quando separaram, o meu pai era um cara que não ligava pra dinheiro. E a minha mãe era uma pessoa que tinha descontrole com o dinheiro. Ele era desligado, ele não consumia muito. Ele só era desligado. E ela era descontrolada. Na época, quando eles separaram, meu pai ficou com dívidas que compravam um imóvel. E aí ele ficou com essa dívida, minha mãe foi sem a dívida e fez um monte de dívidas novas. E meu avô sempre tapando buraco. Não, pra vocês entenderem. E eu vendo aquilo, eu falei, eu não quero que isso aconteça comigo, pô. Eu não tinha dinheiro. O nível de descontrole é assim, em 94 a mãe do Bruno tinha um celular. Minha mãe e meu pai tinham um celular. Era eles e o Abílio Diniz no Brasil. A gente tinha celular, eram eles. 94, pra quem ligar. eles tinham celular. Vai ligar pra quem? Aí, Entre eles. Caraca. Exatamente, era total descontrole. Eu não queria que isso acontecesse na minha vida. E aí, eu sempre falei, desde pequeno, eu vou ser rico. Eu sempre falava isso. A minha avó fala que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 10, 11 anos, foi a época que o real, ele varia 1 para 1 com o dólar. Em 98 deixou de valer. Foi direto, né, 2 para 1. E eu fazia a conta e falava pra minha avó, vou ter tantos dólares quando for mais velho. Tantos dólares, não sei o quê. Daí minha avó, mas por que dólar? Se a nossa moeda é o real, daí eu falava, porque o dólar vale mais. Eu sempre quis ter dinheiro, eu sempre falei, vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Eu só não sabia como é que eu ia fazer isso. Que nunca imaginou que o dinheiro era tão importante. Só que por que eu fui pro exército? Porque com 17 anos eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí eu pensei, faço direito, faço educação física. E aí tinha um concurso do exército que era 1 ano antes dos outros. Porque você passava no 2º ano para fazer o 3º no exército. Enquanto os outros era fazer o 3º e ia pra faculdade. Aí eu tentei o concurso, eu não passei. E aí quando eu não passei, eu quis ir de fato. Eu falei, nossa, não passei, fiquei meio frustrado. Aí no ano seguinte eu saí da escola, minha família toda foi contra, só meu pai que falou, não, tudo bem, eu te apoio se você for estudar. Eu fui pro cursinho, eu estudava 6 horas por dia no cursinho, e eu fui o primeiro colocado do cursinho. Caraca. E eu não sabia na época que eu era inteligente, porque eu fiquei durante tanto tempo só tirando a média pra passar de ano, que eu simplesmente não sabia. E até no cursinho foi engraçado que no primeiro simulado eu fiquei em primeiro já. Era de história e física. Eu gabaritei história e fui muito bem em física. Aí um cara que estudou comigo no colégio, ele chegou e viu a classificação, me olhou lá como primeiro e falou, nossa, Perini, tá em primeiro? Que sorte, hein? Aí eu, pois é. Que sorte, Eu também achei que era sorte, mas eu fiquei em primeiro. No exército eu me formei como primeiro. Aí isso me deu uma autoconfiança, eu pensei, eu posso passar no que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Tanto que quando eu decidi sair pra gente empreender, a gente não tinha 1 milhão ainda, tinha 880 mil. Só que com juros muito altos, que rendia mais de 8.800 por mês. Era mais de 1% ao mês naquela época. Então eu pensei, se alguma coisa der errado, na pior das hipóteses, eu sou um cara inteligente, eu vou me empregar, ou, sei lá, faço um outro concurso, alguma coisa vai acontecer. Eu fiquei com o cu na mão. Porque imagina, era pra eu ter um produto. Ele saiu do exército, você vai ser a cara da nossa família. Ai, do nada. O que eu vou fazer agora? Tudo o quê, meu Deus? Como eu vou fazer dinheiro, gente? Não, mas que bom que ele sempre acreditou também, né? E Ele sempre te acreditou, é verdade. influenciou, apoiou aí nisso. Porque às vezes se ele não é tão seguro nisso, vocês nunca iam estar aqui. Mas eu tinha um motivo pra ser seguro, tinha uma profecia a favor dela. Conta. Ai, lá vai ele, mais Conta, fofocas. conta. E mais bruxaria. Mais bruxos. Conta. Gente, eu quero esse contato. A mãe... Não, esse é Não, outro. Esse aí tá nos Estados Unidos. De esquina. Tá trabalhando com um tal de Jeff alguma coisa. Que tem uma empresa que vende coisa na internet. Jeff Bezos. Não, mas é real. O cara, ele saiu do Brasil. Mas a mãe da Malu, uma vez, foi num desses caras também. E aí, ele fez um monte de previsões do futuro. E ele disse, isso era 2015. Ela nem tinha começado na internet. Falou, olha, eu vejo a sua filha coberta de ouro. Ei. Aí a mãe da Malu respondeu, o meu genro é muito bom, ele sabe lidar com dinheiro. Aí o cara falou, o seu genro é muito bom, mas a estrela não é o seu genro. A estrela é sua filha. E aí a parte mais impressionante, a estrela é boludinha. Ele falou assim, era o apelido dela e ele não sabia. Essa parte é mentira do apelido, mas teria sido muito impactante, por isso que eu gosto de contar como se fosse verdade. Ele fala sério, por isso que eu Mas isso dele falar que a estrela era ela... Isso é real. E depois que eu soube disso, porque ela foi pro YouTube e cresceu muito rápido. Eu não falei, eu nunca tinha contado isso pra ele. Eu Não contei, tinha. acho que uns 4 anos depois só. Não, se foi 2014, foi 2 anos depois. Mas Mas você depois que lembrou ela foi pro disso? YouTube... Sim, porque foi uma coisa que ficou marcada, né?
Caramba. E aí quando ela me contou fez todo sentido. E eu vi também, né, a gente não sabia que ela tinha dislexia, mas a Malu era super comunicativa, poxa, simpática. Quando ela ia gravar, eu ficava por trás das câmeras vendo, e ela falando do nada, ela ri do nada, né? Ela tá falando assim, haha. Aí eu, amor, o que você tá fazendo? A primeira vez eu falei, amor, o que você tá fazendo? Ela, como assim que eu tô fazendo? Olha só, você tá rindo do nada Nem no meio do percebeu. vídeo. E ela não percebia e fazia, o pessoal adorava. Eu falei, caramba, eu tinha todo esse potencial aqui, eu botei essa pessoa pra escrever, em vez de botar ela pra aparecer num vídeo. É que nem se eu pegasse um tubarão e botasse pra subir numa árvore, em vez de botar pra nadar. Era isso. Então, quando ela foi pro YouTube e estourou, eu pensei, é lógico que o local dela era ali. E eu sempre via a Malu como a estrela. Eu era o coadjuvante, tanto que eu saí pra ficar nos bastidores, né? Que durou um dia, lembra? Mas aí eu descobri que as câmeras me amavam também. Ah, entendi. Aí eu vim parar E aqui. quando que você descobriu isso nesse um dia? Nesse assim? um dia. Foi um dia de reflexão profunda, Bem assim. profunda com a Eu câmera. fui fazer um teste, porque eu já tinha visto que ela foi pro Instagram fazer stories e tinha audiência. Eu vi ela no YouTube fazendo os vídeos e foi tendo cada vez mais audiência. Eu pensei, poxa, se eu fizer igual em finanças, e já tinha a Natália Arcuri, tinha o Thiago Nigro e tinha o Serbase. Eu sabia que tinha gente fazendo. Será que não vai dar certo? Aí fui fazendo e deu certo.